Boa tarde a todos. Mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sejamos agradecidos pela oportunidade da vida, do lar, da família. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, é o capítulo Falsos Cristos e Falsos Profetas. Caracteres do verdadeiro profeta, pelo Espírito Erasto, Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos tempos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões. Pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência: se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes e pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. E como diz Erasto, desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma valiosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Reflitamos a respeito. E continuamos o estudo do livro Os Mensageiros. No capítulo anterior, Alfredo refere-se às defesas contra o mal. Bem pertinente, né, ao que acabamos de ler. Em qualquer circunstância, defende a obra do bem contra os assaltos indébitos. E o capítulo termina com a lenda hindu da serpente e do santo. Nessa lenda, o santo aconselha a serpente: não ataques as criaturas de Deus,
nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos, o que dispensa comentários das defesas contra o mal, não é mesmo? O capítulo de hoje, Espíritos Dementados. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço rumo às edificações situadas em zonas diferentes. Os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Os doentes que tínhamos sobre os olhos permaneciam em melhores condições, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Alfredo esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Quando volto para casa, esperam-me a mulher e os filhos. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou maior atenção e respondeu: Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Suas ideias, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Por que preocupar-se tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias, não esqueça a saúde. O velho sorriu, como doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim, são preguiçosos e necessitam da minha presença. Doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou: De onde vieram os filhos para os teus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a Ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis e, se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu, confortado, mas antes que pudesse falar, um cavalheiro denotando nobre aprumo adiantou-se, exclamando: E a solução do meu processo, Sr. Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. E soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Meu caro Aristarco, respondeu Alfredo muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde que não o compreendeu. Terão de deixar quanto possui no campo transitório a fim de prestarem contas à divindade,
Nunca pensou nisso? É verdade, os tratantes morrerão. Uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou altiva: Senhor Alfredo, peço-lhe, não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas, tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens, desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que a minha moléstia teve origem nesse estado das coisas. Já sei, minha irmã, respondeu Alfredo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Aprenda quanto esteja em suas possibilidades a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. A infeliz não sorriu como os outros, fechando-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. E voltando-se para nós, Alfredo esclareceu. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho no setor dos que desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos. E a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Conheço-lhes os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. E como vemos, não conseguiremos esconder nossas verdadeiras intenções dos espíritos benfeitores que estão conosco. Por isso, muitas vezes, não obtemos o que pretendemos. Acreditamos dissimular as intenções até de nós mesmos, querendo nos enganar quanto ao verdadeiro propósito. Mas os espíritos conosco, que nos conhecem tão profundamente, sabem ajudar-nos a percepção e o olhar para outras possibilidades e caminhos que devemos seguir para evoluirmos, vencermos a nós mesmos e melhorarmos. E Alfredo finaliza: foram recolhidos em pior estado,
Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Bom, é isso. Jesus nos abençoe, fique em paz e até o nosso próximo encontro. Boa tarde a todos. No nosso último encontro, falávamos sobre algumas colocações de Spinelli, que constam do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, em que ele trazia que é inegável o desenvolvimento intelectual e industrial da civilização, mas que ainda chafurdamos no crime e no desprezo às questões ético-morais. Chafurdar é o que o porco faz na lama, né? Então é o que nós fazemos ainda no crime e no desprezo às questões ético-morais. Então nós vamos retomar desse ponto. Se observarmos, nós vamos perceber que há aqueles que desprezam esses valores por ainda não terem desenvolvido o senso moral, né? Então, dependendo ali das experiências pelas quais o espírito está passando, muitas vezes ele não chegou ainda ao ponto de desenvolver o senso moral, não alcançou ainda um maior grau de moralidade, né? Mas ele está aqui justamente para encontrar um ambiente que o ajude nesse processo, né? Mas também há aqueles, se observarmos, que julgam que é inteligente, que é interessante se colocar como liberal nos valores e nos costumes. E todos os comportamentos, então, acabam sendo enaltecidos em nome da igualdade entre todos. Aqueles que buscam timidamente uma retomada desses valores são considerados ultrapassados e fanáticos. E muitos, então, se calam, né? Então, nós sabemos, evidentemente, que não serão leis que trarão essas mudanças, né? Porque isso é uma transformação de cada um na sociedade, que passará a ter olhos para o que é bom, justo e belo. Essa melhora íntima trará as mudanças nos costumes. Naturalmente, é um processo natural. Uma mudança nos costumes, no senso de justiça, a arte se transformará na busca do belo. E refletindo então sobre essas questões, onde é moldado o caráter? Nos lares. Então vamos trazer alguns pontos para nós percebermos a importância que é a família, a importância que é nós buscarmos fazer dos nossos lares um ambiente tal em que todos possam crescer. Crescer para Deus, porque nós focamos muito crescer apenas visando ali uma realização na profissão, que faz parte naturalmente, né? Mas não pode ser o único objetivo das nossas vidas. Nós não podemos pensar em crescer só no horizontal, só aqui no nosso meio material, né? Temos que entender que é preciso crescer na vertical. E é justamente essa falta de crescimento na vertical, é uma colocação do Dr. Bezerra de Menezes, essa, de crescer na vertical. Justamente isso é o que está dando essa disparidade imensa de um crescimento na horizontal, da intelectualidade, da indústria, né? Como foi dito, desenvolvimento intelectual e industrial, mas infelizmente em detrimento do crescimento vertical.
Então, vamos começar buscando uma questão no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta a eles: os espíritos dos pais não exercem influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Exercem e muito, pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Isto é para eles uma tarefa. Se neles falharem, serão culpados. Emmanuel nos diz: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. É incontestável a escalada da violência que afeta a sociedade humana em nível mundial, né? Então, diante dessa constatação, né, nós concluímos que a base, o que está doente, é a família, é esta base, é essa célula sagrada de todo edifício da civilização. Então, é nessa célula sagrada, na família, que nós temos que focar. Perplexa diante de diferentes formas de manifestação da violência, pais, pensadores, educadores e autoridades públicas se sentem impotentes em desacelerar esse surto de desamor, porque percebe-se claramente, e hoje então, mais do que nunca, está sendo extravasado, está vindo sendo colocado à mostra esse desamor, né? Nós não estamos apenas usando máscaras para nos protegermos dessa doença tão cruel. Estamos, ao mesmo tempo, né, estamos sendo desmascarados, né? Esses momentos críticos, essa crise que nós vivemos, nos tem desmascarado, mesmo que seja para nós mesmos, né? Nos tem desmascarado, nós estamos conseguindo nos ver tais quais somos. É a proposta. Cada país tem o seu cenário particular em função dos autores e das causas, mas na essência, todas essas manifestações têm suas raízes na formação moral das criaturas. Não resta a menor dúvida de que esse cenário de conflitos guarda relação íntima com o adiantamento moral das pessoas que reencarnam em nosso planeta. Ensina-nos a doutrina espírita que a reencarnação é uma lei natural, portanto divina, que nos aponta duas finalidades básicas para o reencarnado. É uma oportunidade concedida pela providência divina para a correção de erros do passado e uma forma de contribuir com o progresso da humanidade. É dessa forma que a criatura pode acelerar a sua evolução, melhorando-se moralmente e ajudando os outros a se melhorarem. Nesse sentido, estamos convivendo, então, com um número incalculável de espíritos encarnados com os quais temos compromissos espirituais originários dos relacionamentos de existências anteriores. E, simultaneamente, convivemos com os espíritos desencarnados com os quais nos relacionamos pelo pensamento ou através das faculdades medianímicas. Então, nós não nos relacionamos com os espíritos apenas pelas faculdades medianímicas, propriamente ditas, mais ostensivas, né? Nos relacionamos pelo pensamento. Todos nós temos um intercâmbio de ideias com espíritos, que são aqueles com os quais nós nos afinamos, são aqueles que nós convidamos para participar desses nossos monólogos
íntimos, se julgamos monólogos, mas na verdade estamos compartilhando com muitos desses tantos, né? Assim, as criaturas pacíficas e violentas se mesclam na sociedade humana, de tal forma que aquele que sabe mais ajude o que menos conhece e compreende, para que se cumpram os desígnios de Deus. Quais seriam esses desígnios? Sejamos uma família universal unida pela lei do amor. A isso estamos predestinados. Isso se apresenta como uma fatalidade para nós, como um determinismo. Esse mundo que se fará, né, em que nos sentiremos parte de uma família universal unida pela lei do amor. Ninguém escapará dessa transformação, por mais que adiemos. É no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Então, a família tem essa função educadora e regeneradora, né? Daí a grande oportunidade de estar reencarnado, a oportunidade de alcançar, trabalhar, né, por esse desenvolvimento através das novas experiências que nos são oferecidas e que devem ser aproveitadas, né, para trabalharmos no campo intelectual e moral. Esta é a proposta, esse é o objetivo. E para confirmar tudo isso, nós temos Emmanuel que nos traz: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Vários espíritos de escola se manifestaram sobre a validade e conveniência da reunião em torno do Evangelho de Jesus no lar. Então vamos ver alguns pontos, algumas colocações de espíritos superiores que nos trazem esse incentivo para que façamos o Evangelho no lar, que é o maior antídoto, como dizia o senhor José Sintra Filho, o maior antídoto contra as obsessões. É o Evangelho no lar, a evangelização no lar. E por que talvez a evangelização no lar é mais... define melhor o Evangelho no lar? Porque não pode ser simplesmente algo que façamos como uma rotina, nos desincumbindo daquela tarefa a que nos propomos. É preciso evangelizar os corações. É um momento de suma importância, quando a família, aqueles que desejem participar, mas mesmo os que não participam acabam se beneficiando das vibrações que atraímos para os nossos lares, né? Mas é de suma importância que percebamos a importância desse hábito, a importância de nos reunirmos semanalmente com a nossa família. Muitos estão encontrando grandes dificuldades por estarmos com as casas fechadas, ou pelo menos sem a rotina para que todos participem como sempre foi, né? E as dificuldades surgem muito em função dessa falta desse hábito de conseguir fazer com que cada casa seja um templo, cada casa tenha ali a forma de se conectar com Deus de uma forma direta, porque é isso que ocorre. A nossa conexão é com Deus. Nós não precisamos de intermediários, né? Então, o lar
É a bendita oportunidade de percebermos isso e de definirmos nas nossas vidas o que realmente esperamos dessa encarnação. Nós, como participantes da nossa família, junto dos nossos. O que queremos para nós e para os nossos. Emmanuel destaca a importância dessa prática nos lares quando afirma: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. E o Bezerra de Menezes nos traz: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. André Luiz coloca: os espíritas, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos, importância da iniciativa em torno da doutrina espírita. É à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Então, é de suma importância que os espíritas que aprendem, nós aprendemos tanto, temos há tantos anos essa orientação, é importante que não nos descuidemos do valor deste momento, dessa necessidade, do estudo do Evangelho. A importância dessa iniciativa, a importância de mantermos este hábito nas nossas vidas, nos nossos lares. A Joana de Ângeles, em 2 obras selecionadas, ela também manifesta essa mesma visão. Pelo menos, uma vez por semana, reúna a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. E se desejares felicidade na terra, diz ela, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Então vejam quanto nós somos alertados. E num outro livro ela coloca: a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa sobre a qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Acende o sol do Evangelho em casa. Reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. É justamente aquilo que nós comentamos, né? O Evangelho no lar se transforma, a evangelização nos lares se transforma no maior antídoto contra as obsessões, que hoje, mais do que nunca, ganham campo em nossas mentes, né? Favorecidas são as portas que nós abrimos, né? Com os nossos medos, com as nossas angústias, com a nossa desesperança. E Dr. Bezerra de Menezes conclui convidando-nos à ação. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Vocês vejam que eles sempre destacam, né? Auxiliemos a plantação do cristianismo à luz da doutrina espírita. Por quê? O cristianismo, após a sua nascente, após aqueles primeiros 300 anos, ele passou a ser muito desvirtuado, transformando-se numa religião humana com os seus desvios, com as suas infiltrações, com os seus descaminhos, né?
E a doutrina dos espíritos, o espiritismo, que é uma palavra criada por Kardec, né, justamente vem reviver, relembrar, como foi prometido por Jesus, né, que seus ensinamentos seriam relembrados, porque poderíamos ter não compreendido ou esquecido. Então, é justamente essa clareza que vivemos hoje, tendo a possibilidade de mergulhar no Evangelho de Jesus, à luz desses ensinamentos, ou seja, com o clarear que a razão nos traz, para compreendermos a sutileza dos simbolismos, a sutileza das parábolas, a sutileza das colocações, para que fossem amadurecidas com o tempo, quando estivéssemos mais preparados, porque Jesus deixou tudo muito bem claro, coordenado e dito, mas dentro de uma forma que seria paulatinamente descoberta por nós. E foi esse justamente o trabalho da doutrina, nessa terceira revelação, desse terceiro momento, que começou a 18 de abril de 1857, por ocasião da primeira edição do Livro dos Espíritos, quando Kardec assinou Allan Kardec, né, editando a primeira edição. Ali nós temos, há 64 anos, marco desses tempos do Consolador prometido, o marco da terceira revelação, o marco da nova era, a era do Espírito. Com muita gratidão, com muita confiança, e fiquemos em paz.